Lógico, pelo tempo vai ser algumas, mas me coloco à disposição a compartilhar os slides, referências, enfim, depois vocês podem entrar em contato comigo, tanto em inbox como pela equipe AT. Eu agradeço aí o contato. Bom, o que é importante relatar aqui, até uma figurinha que eu trouxe, que a gente estava muito acostumado e o AT era muito referenciado e é referenciado por essa atuação em ambiente natural, né? De a gente lá, na casa, na rua, na balada, no supermercado, né, no banco, enfim, em mil locais, em parques, etc., com o objetivo dessa intervenção natural, né? Então a gente até tem um desenho aí na equipe que a gente estabelece toda essa interação, né? E atualmente essa interação ela é perigosa em termos de interação social, né? De contato, não necessariamente interação social, porque você pode interagir, a gente está interagindo aqui, mas essa interação física, social, e o que fazer com isso, né? Como que a gente vai lidar com isso em relação às famílias, pacientes graves, pacientes que necessitam dessa interação em termos de modelo, em termos de intervenção em loco mesmo, no ambiente, como fazer, né? Como que a gente pensou nesse tempo? Então é algo muito novo que eu quero compartilhar com vocês e não necessariamente é uma construção pronta, o que é um ponto bem positivo. Todos nós, todos vocês aqui estão participando nessa construção, em termos de intervenção, tanto na educação como na saúde, enfim, milhares de áreas, como que a gente pode, e foi desafiado e está sendo desafiado atualmente. Então, o meu objetivo aqui é traçar um pouco como foi essa construção nossa. Enfim, quem não me conhece aqui, sou mestre em psicologia da educação, especialista em clínica, facilitador do PQIF, tenho formação em OBM, né, organização de empresas, aprimoramento em AT, desenvolvimento atípico, terapia infantil, sou professor do CREA, focado em sou formado também nesse tema, coordenador e professor do curso de aprimoramento que nós temos aí na equipe AT, né, com duração de 1 ano, e sou diretor da equipe AT, vamos completar 8 anos, no começo do ano que vem aí, a equipe AT. Depois, no finalzinho, eu vou contextualizar um pouco sobre a equipe AT, enfim, também para contextualizar toda essa atuação, tá? Então, em termos de objetivo, eu resolvi organizar aqui com vocês, contextualizar a atuação do AT, contextualizar o ambiente natural e o virtual, né? Falar um pouco sobre ativação guiada. Achei bem interessante a palestra anterior, que ela vem falando nisso, né, Ana? Sobre activation, mas não vou falar só isso, vou falar sobre e falar dos desafios atuais, né? E são muito, muito atuais, né? A gente resolve problemas, né? Enfim, ontem, hoje, então de fato é algo que a gente está se deparando com essa questão online e os desafios não só do online, mas enfim, todas as consequências do isolamento e da própria pandemia em si, tá? Bom, eu vou fazer uma retomada histórica. E um ponto que eu falei para a Nath, qualquer dúvida, qualquer questionamento, perguntem, tanto via chat, eu não sei se você tem um acesso rápido aqui no chat, mas aí vocês falem para mim, ou pode abrir o microfone para a gente trocar ideia. Então, a ideia é uma construção nova, né? A gente, de fato, está lidando com todos vocês, estão lidando com esse problema, independentemente da área da atuação, enfim, mas vocês como estudantes estão lidando com isso, né? E a gente está lidando com isso agora, desse desafio do isolamento da pandemia, enfim, então quero que vocês participem e construam comigo, né, esse conhecimento super novo. Bom, vou fazer um pouquinho uma retomada histórica sobre o AT, e quando eu falo do AT, não necessariamente eu falo da análise do comportamento, então é algo bem amplo, que tem a ver com a área da saúde mental como um todo. E quando eu falo saúde mental, envolve enfermeiros, psiquiatras, assistentes de enfermagem, TOs, enfim, todo mundo que trabalha com foco em saúde mental, né? Então, a gente tem, desde lá na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, você repensar o modelo de atendimento psiquiátrico, o movimento antimanicomial, o movimento anti-internação, anti-hospitalocêntrico, né? Então, a gente tem todo esse, principalmente com Basaglia, na Itália, então tem um movimento europeu que ele acaba, aqui na década de 60, de antipsiquiatria. E quando eu falo antipsiquiatria, não é contra psiquiatras, é contra a psiquiatria atual vigente, na época,
né, do enclausuramento, né? A gente sabe os efeitos do enclausuramento, vide o que estamos vivendo, e também a questão de você entender o paciente psiquiátrico, não alguém que precisa ser excluído da sociedade, né? Então tem um movimento de resistência social também na época, isso principalmente na Itália, com Basaglia e Inglaterra. Inclusive, a gente tem uma live dentro da equipe falando, esmiuçando mais sobre isso. E a partir daí, esses movimentos eles se espalham pela América Latina, em Rio de Janeiro, Clínica Vila Pinhos, né, trabalhando os auxiliares psiquiátricos que começam a atuar com treino, uma atuação mais direta dentro desses pacientes. A gente tem, além do Brasil, países latinos, né, Argentina, então a gente tem a enfermeira Carmen D'Ameto, que começa a fazer treinos de enfermeiras, de enfermagem para atuar com esses pacientes no ambiente deles, ou fazendo a reinserção social, saindo do hospital para a rotina, para o dia a dia, né, muito, com modelos parecidos aí com os CAPs, né, atuais, né, os CAPs tanto para a saúde mental em geral, como CAPs ADs. Então, vem desse movimento, esse movimento de repensar mesmo esse atendimento psiquiátrico. Na década de 70, a gente tem as comunidades terapêuticas, e a partir daí, dentro dessas comunidades, isso em todo, quando eu falo isso, eu falo América Latina, Europa, então a gente vê um movimento super ampliado. Começa na Europa, mas ele se espalha super por toda a América Latina, essencialmente, e aí você começa a serem criadas comunidades terapêuticas, na qual o profissional que atua, podendo ser ele psicólogo, enfermeiro, TO, então não necessariamente o acompanhamento terapêutico, e o nome acompanhante terapêutico ou amigo qualificado que eles colocam, inicialmente, não é somente para a psicologia, não é algo exclusivo do psicólogo, tá? E a partir daí a gente tem um amigo qualificado na década de 70, e meados aí na década de 80, você tem essa transferência do nome de amigo qualificado para acompanhante terapêutico. E ainda assim, esse nome é ainda bastante questionado dentro da saúde mental, ele é bastante conhecido, mas muito questionado, né? Em termos de o que seria acompanhar, né? Então, a palavra acompanhar, para cada um de vocês, aí é uma coisa, para mim é outra, né? O que é acompanhar o paciente? Né? Você pode estar ao lado, você pode estar cuidando dele, é como um enfermeiro faz, você pode ser um familiar que está acompanhando, enfim, tem N funções dentro da palavra acompanhar. Então, isso ainda é muito questionado. Enfim, depois eu vou falar um pouco sobre a visão da análise do comportamento, que questiona esse tipo de termo e utiliza outro. Mas dentro da equipe, por exemplo, a gente continua utilizando esse termo por conta do conhecimento de todos os profissionais. É um nome bastante difundido na saúde mental, não só da psicologia. Então, a gente acaba utilizando esse nome, mas criticamente ele é um nome que precisa ser muito explicado. Isso a gente sempre explica para as famílias, para os psiquiatras, enfim, é um nome que a gente precisa traduzir bastante, tá? E aí, na década de 80, o que acontece? A gente tinha todo esse movimento não hospitalocêntrico até 80, e aí, a partir da década de 80, você começa a ter um náufrago desse movimento. O que seria isso? Você começa a entrada, tanto em termos europeus e América Latina, movimentos ditatoriais, regimes totalitários que buscam, em termos de implementação de política pública para a saúde mental, voltar à questão hospitalocêntrica. Então, a partir daí, você tem vamos dizer assim, entre aspas, uma regressão dentro do modelo de saúde mental, né, que muitas vezes é ameaçado atualmente, né? A gente tem toda essa discussão atual, mas, enfim, na década de 80 também teve essa discussão, e aí, por conta dos regimes totalitários, teve essa passagem novamente para o hospital. E aí, o que acontece? Muito desses auxiliares psiquiátricos, muito desses ATs, né, que já começam a ser chamados de ATs, ficam viajando, perdidão lá, sem trabalho, porque eles trabalhavam no movimento de reinserção social, e aí eles, dentro das políticas públicas, eles precisam voltar, né? Muitos voltam, mas outros não, continuam com a resistência. Isso é um papel muito importante do AT, para quem faz AT. Eu acho que a gente precisa conhecer o nosso papel de resistência também. E questionar, isso eu vou falar ao longo da apresentação, o porquê o consultório, porquê 1 hora de sessão, porque às vezes 50 minutos, porque precisa estar dentro do consultório, isso dentro da visão da análise do comportamento, tá? Para outras teorias tem todo um significado estar dentro do consultório, mas para análise do comportamento tem essa discussão. Mas na época também você tinha essa discussão pensando no hospital. Não, mas por que você trancafiar alguém? Será que é só uma função
de saúde mental ou tem uma função social? Uma função de exclusão, uma função de estigma, de você, da sociedade não conviver ou ser blindada para não conviver com pessoas que são consideradas doentes, entre aspas, mentais, né? Então, você tem muitos desses auxiliares que conseguem fazer movimentos de resistência. Eles se unem e fazem comunidades e continuam, muitas vezes, trabalhando como ATs de forma particular. E aí, a partir daí, o AT ele começa a não ter um investimento governamental, mas ele começa a ter um investimento particular, que é o que acontece atualmente, e a nossa luta, inclusive, de tornar isso mais público. Mas, na época, a gente vem dessa herança de muitos ATs particulares, né? O que acontece hoje acontecia lá. E aí começa na década de 90, 80, 90, uma atuação principalmente com esquizofrenia e psicose, dentro do desenvolvimento da análise do comportamento, muita indicação de pacientes com esquizofrenia, e na época tinha uma confusão conceitual de diagnóstico entre esquizofrenia, autismo, né? E muitos terapeutas comportamentais começam a atuar fortemente fora do consultório a partir da década de 90. Lógico, com todas as críticas inerentes às técnicas, ou enfim, a ser algo extremamente tecnicista, que é algo que eu vou, né, discutir aqui. Mas, enfim, se tem uma atuação que começa forte na década de 90, a partir dos análises do comportamento e modificadores do comportamento, que eu vou falar também mais para frente. E, atualmente, o que a gente tem? A gente tem um questionamento quanto à nomenclatura, atuação, é algo que você ainda tem um posicionamento de várias abordagens dentro do acompanhamento terapêutico, discutindo políticas públicas para a inserção do AT, enfim, de forma mais generalizada. E o AT ele é questionado ainda na nomenclatura, né? Por que o AT? Né? E por que esse nome, enfim. É algo que é um conceito mais aberto. Né? Não foi é um conceito que ainda precisa de muitas críticas e pesquisas em cima aí. Mas é de fato o que a gente tem em termos de produção, tá? E essa é a limitação. E aí eu parto para análise do comportamento, tá? E isso ocorre muito paralelo com o que acontece no mundo, em termos de saúde mental, em termos dos ATs, desse questionamento, né, de anti-enclausuramento e tal. E a gente tem também, paralelamente, década de 50, 60, que quando começa esses movimentos de questionamento em relação ao tratamento da saúde mental, a gente tem na análise do comportamento os analistas do comportamento saindo do laboratório. Então, eles se denominam modificadores do comportamento, né? Diferente hoje que nós, fazendo AT, nos denominamos terapeutas comportamentais ou analíticos comportamentais. A gente tem uma história da modificação do comportamento que esses experimentadores, né, pesquisadores, eu não estou falando que eles têm uma atuação clínica, eles começam a sair do laboratório e tentar generalizar esse conhecimento produzido no laboratório em termos de processos, reforçamento, punição, esquemas de reforçamento, esquemas relacionados à discriminação, generalização. Eles tentam comprovar isso fora do laboratório, né? E a partir daí eles tentam e conseguem encontrar locais mais controlados. Por isso que eles vão para hospitais, prisões, que tem um controle rígido, em termos de controle de variáveis aí, parecido, talvez, com a condição experimental, pensando em caixa de Skinner, etc. E a partir daí, eles fazem essa atuação direta nessas contingências. E as intervenções são em comportamentos bem específicos e bem operacionalizados. Por exemplo, eles focavam muito pacientes, que eu até citei aqui, com esquizofrenia, reforçando falas, entre aspas, mais funcionais, em detrimento de falas bizarras. Eles acabam reforçando comportamentos de bem discretos, bem específicos, de levantar a mão ou de se movimentar no hospital, pacientes muito catatônicos. Então, a gente tem uma atuação do analista do comportamento muito discreta, muito simples, e selecionando um comportamento-alvo muito arbitrário, muito focado, porque eles não queriam, o objetivo na época, melhorar a qualidade de vida do cara. Ele queria provar que se de fato ele utilizando o reforçamento positivo, aquela fala menos bizarra ou mais funcional, entre aspas, se mantivesse. Então era algo bem restrito, e aí foi aí, a partir daí, que começou a atuação do analista do comportamento. E eles utilizavam vários reforçamentos, muitas vezes considerados antiéticos, cigarros, choque, reforçadores comestíveis, que de fato a gente usa hoje, pode usar, a gente não vai usar choque e cigarro,
mas a gente utiliza os arbitrários. Mas na época era muito descolado em termos de qualidade de vida. Eles só queriam provar que os princípios funcionavam, e eles provavam, enfim, isso foi generalizado para a comunidade. Então a gente tem o treino de profissionais, familiares próximos e tal, mas ainda era uma atuação muito discreta. E parte da crítica do analista do comportamento vem daí, né? Vem dessa época que os modificadores do comportamento eles estavam querendo provar se os princípios funcionavam. Eles não estavam objetivo de evitar a internação ou promover uma reinserção social da pessoa que tem esquizofrenia que estava lá. Então, de algum jeito, esses caras reforçavam esse modelo também, né, mais hospitalocêntrico. Então, a gente tem algo dialético aí, de atuação do analista do comportamento, que ele sofre essas críticas até hoje. Ah, você reforça com barra lá, como que é o seu consultório? Ah, tem uma barra lá de... Né? Enfim, ainda tem, né? Eu acho que cada vez menos tem essa crítica, por conta principalmente do desenvolvimento das terapias de terceira geração e por conta da análise clínica que a gente tem feito. Né? FAP, ACT, DBT, a Ana falou do Behavior Activation, enfim, hoje tem mudado muito. ERFT, né, que é o estudo da linguagem complexa, isso tudo tem mudado muito, mas ainda tem alguns resquícios dessa crítica, tá? É como se eu criticasse a psicanálise, a psicodinâmica baseado nos estudos iniciais do Freud. É como se fosse isso, né? Eu estou criticando algo, sei lá, eu li lá na década de 50 um ensaio do Freud e eu estou falando, você psicanalista faz isso, isso. Então, é muito parecido. É como se alguém, por exemplo, um psicanalista lesse esses artigos e falasse, você é terapeuta comportamental, faz isso, faz isso, faz isso, e eu não acho ético. Lógico, isso é uma produção, né, do conhecimento. A gente precisa entender onde a gente está. Mas é importante a gente saber a nossa história, para a gente saber de onde veio o AT, de onde veio essa atuação. Então, o que é importante falar é que o AT, ele surge fora do consultório. A prática clínica do terapeuta, do analista do comportamento, ela surge fora do consultório. Não teve nada a ver, eles não começaram a fazer as intervenções dentro do consultório. Quem começa a fazer dentro do consultório é a psicanálise, que empresta um modelo médico, né? E a partir daí, a gente tem todo um desenvolvimento da psicanálise dentro do consultório e outras variadas abordagens, e a partir daí, principalmente na década de 80, 90, os psicanalistas começam a sair do consultório, ou seja, eles também fazem ATs, mas com todo um objetivo diferente, uma filosofia diferente, porque o setting para o psicanalista, para algumas abordagens, é de extrema importância, esse controle do setting, tá? Mas para análise do comportamento, não. Os analistas do comportamento fizeram um movimento ao contrário, que é muito interessante. Eles começam fora do consultório, e aí, a partir da década de 90, eles entram no consultório, que é muito engraçado. Quando os psicanalistas, alguns estão saindo, os analistas do comportamento estão chegando. Então, e a partir daí você tem uma absorção do modelo médico por parte do analista do comportamento. Você vai num consultório, que é um modelo médico, você tem todo né, uma poltrona, enfim, lógico, cada um vai fazer o consultório do jeito que quer, mas é um ambiente fechado. Lógico, envolve aspectos sigilosos, técnicos do consultório, sim, mas é um modelo médico, né, que os analistas do comportamento eles partem daí, e a partir daí eles começam a ver dificuldades disso, que é por isso que a gente tem uma série de terapias que estudam muita linguagem. RFT, ACT, FAP, né, a interação ao vivo lá entre paciente e terapeuta, CRBs, etc. Eu acho que a gente vem daí. Mas o analista do comportamento, ele é muito mais confortável atender fora do consultório, justamente porque a história dele mostra uma atuação mais em contingências diretas, ou seja, fora do consultório. Tá? Então, acho que isso que é importante a gente entender a crítica e os movimentos dialéticos, o que faz a psicanálise e a análise do comportamento. Tá? Enfim, e aí tem um movimento muito importante atualmente também que se discute sobre isso, né? Por que o consultório? Qual a função do consultório e qual a função de não atender dentro do consultório? Então, isso que vem o AT, tá? E aí eu vou passar um pouco as funções e características do AT, mas logicamente muito focalizado no que a equipe AT entende, do que a gente vem fazendo, então é uma construção atual, coletiva, que a gente vai atualizando sempre, e baseado na análise do comportamento. Então a gente está interpretando e colocando o AT na visão do analista do comportamento e na visão do psicólogo, sabendo que o AT ele é amplo. Ele pode ter uma atuação super ampla em termos de áreas de saúde, áreas de atuação e profissionais. Né? Não é uma área exclusiva. Mas esse é o trabalho que a gente faz baseado na análise do comportamento. Então, a partir desse viés, né,
a gente tem uma atuação fora do consultório, a gente não se limita a ficar dentro do consultório, mas a atuação fora do consultório, ela precisa ter um objetivo e uma demanda, tá? Não é porque eu gosto de shopping que eu vou atender todos os meus pacientes no shopping, né? Porque, não é porque eu gosto de atender na casa do paciente que eu vou atender todos os pacientes na casa. É diferente de atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar existe, mas eu sempre vou na casa, tá? O AT não. A depender dos objetivos e da avaliação funcional, a escolha do local que eu vou fazer a atuação, ela precisa ser terapêutica. Precisa ter um objetivo, tá? Eu não vou para balada porque, putz, faz tempo que eu não vou para balada, então eu vou chamar esse paciente para balada. Não, tem que ter todo um objetivo do porquê eu levar esse paciente para balada, tá? Não é minha privação, do tipo, putz, estou isolado aqui, então eu vou para balada, agora eu preciso ir na balada, vou chamar o paciente, né? Então a gente precisa entender isso e muitas vezes rola, acaba tendo essa confusão entre atendimento domiciliar e uma atuação que a profissional se julga o AT, mas sempre atende no mesmo local, independentemente de estudar a logística do paciente, o porquê você vai naquele local, qual é a facilidade daquele paciente ir naquele local sozinho, porque a gente precisa pensar em autonomia dele, enfim. Então, é uma atuação fora do consultório, com objetivos, tá? A gente faz a conceituação do caso, ou seja, a avaliação do caso, avaliação funcional, avaliação dos comportamentos-alvo, das contingências envolvidas, ou seja, do contexto, das respostas, das consequências, das operações motivadoras, enfim, a gente faz toda uma conceituação, tá? Faz uma orientação parental e familiar, isso é um dado importante. Então, como a gente está já fora do consultório, a gente está na dinâmica familiar, a atuação com a família ela é intensiva. Do mesmo jeito que a gente faz uma intervenção intensiva com o paciente, a intervenção com o ambiente ao redor desse paciente ela é intensiva. É uma intervenção intensiva com pai, mãe, com irmão, com cachorro, com porteiro, enfim, é uma intervenção que você tem um acesso a milhares de variáveis. Isso que é muitas vezes o legal e reforçador do AT, mas também é o complicador, porque você tem um paciente como foco, mas ao mesmo tempo, dependendo dos seus objetivos, o seu foco vai ser as pessoas que trabalham na casa. O seu foco vai ser conversar com sua mãe. O seu foco vai ser atuar com esse irmão. O seu foco vai até a escola e fazer um atendimento na escola. O seu foco é você fazer a inserção social desse paciente com alguns amigos dele numa balada, pode. Então, a gente vai variando a depender dos objetivos. Então, essa flexibilidade e variabilidade do AT é muito reforçador, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Em termos de... E uma orientação parental e familiar que a gente faz muito frequente, principalmente atendendo crianças e adolescentes, mas eu tenho revisto muito essa minha posição, que eu falava, orientação parental precisa de crianças e adolescentes. Não necessariamente. A gente tem recebido pacientes, por exemplo, na equipe AT, com 30, 40 anos, mas enfim, com comportamento de adolescentes. Então, a idade cronológica para a gente está sendo rompida. Então, cada vez mais, por exemplo, é muito comum a gente receber pacientes na faixa de 25 a 28 anos com comportamento de adolescente. Assim, não tem... E a gente vai precisar inserir o familiar e ter orientação. Então, a cronologia muitas vezes não rege, né? Então, a gente precisa fazer a avaliação do repertório dessa pessoa que está sendo... que precisa ser ajudada, tá? Rede de contato, então o AT, ele é um cara que está em rede de contato. Então, o trabalho de bastidor ele é muito forte, com o psiquiatra, com o TO, com a escola. Então, ele é um cara muito maleável, que ele vai fazer um trabalho de bastidor e vai, de fato, pelo menos essa é a nossa diretriz, tentar buscar multidisciplinaridade. Porque é muito fácil falar, é muito bom, não, nós atuamos com equipe multidisciplinar e tal, mas na prática a gente observa muita dificuldade, né? Então, a gente observa psiquiatras sem horários, sem contato, psicólogos isolados no seu consultório, não contata, não dá feedback, não faz orientação. Então, a gente precisa juntar essa rede de contato e avaliar se de fato essa rede de contato ela é positiva ou não. Porque para casos complexos, por exemplo, se a gente tem um psiquiatra que não se comunica, a gente precisa avisar a família que esse psiquiatra não se comunica. Porque a gente precisa de psiquiatras que se comunicam. Então, a gente faz um trabalho de avaliação de rede e de bastidor. Então, o trabalho de bastidor do AT é muito grande. O custo de resposta, o esforço da atuação do AT, ele é grande nesse sentido. Porque ele vai acessar toda a rede. Ele vai dar aquela chacoalhada na rede profissional e vai ser o chatão, né? Porque muitas vezes tem equipes que estão super de boa, né? Como diz uma supervisora aí, da equipe, uma velocidade de cruzeiro, assim, tá tudo X, e eu até vai lá e questiona.
Não, por que isso? Por que aquilo? Como é que está a comunicação? Sabe? Ele vai ajudar a família a avaliar se a rede que a família está contratando, muitas vezes, ela é positiva ou não. Porque não necessariamente uma família que faz um amplo investimento, tem muitas pessoas na equipe, que essa equipe vai funcionar. Então, o AT, o objetivo dele é pôr para funcionar mesmo, inclusive avaliar se aquela rede é necessária ou não. Ou mesmo o AT fazer a própria rede. A gente já atendeu pacientes que a gente teve que buscar a rede. A gente atendeu uma paciente esquizofrênica, por exemplo, que ela estava anos isolada em casa, a família tinha todo um modelo de isolamento para essa senhora, que era a avó deles, e ela estava na casa, o AT entrou na casa dessa senhora, o chão estava coberto de jornal, várias folhas de jornal, porque ela não queria fazer barulho para o apartamento de baixo, porque ela achava que o cara de baixo ia matar ela. Isso durante anos, ela estava fazendo isso, anos. Aí o AT vai lá, ele avalia isso, fala, uou, né? E não tinha nenhuma equipe envolvida. Então, a partir daí o AT chama o psiquiatra, vê o psicólogo clínico, faz, né, continua a ter, faz orientação familiar. Então, a gente mexe com tudo isso. A gente vai mexendo na dinâmica. Isso, muitas vezes, não é confortável, muitas vezes, para uma família, que, no caso nesse caso aí dessa senhora, queria se esquivar dela. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho muito forte e a gente formar nossa rede, porque o AT ele não dá conta também. Nós não somos super-heróis nesse sentido, a gente não vai resolver tudo. Por mais que a gente tenha uma atuação densa, intensa, intensiva, não necessariamente a gente vai dar conta, né, de questões psiquiátricas, de indicar para um psiquiatra, enfim. Porque, no caso, essa senhora estava alucinando, tinha uma série de alucinações, e o psiquiatra precisaria entrar com medicação, com antipsicótico, e isso ajudou demais para o AT intervir. Então, o AT ele tem essa visão mais macro, né? Então, isso é muitíssimo importante, essas redes de contato. Planejamento e execução da intervenção. Então, o AT vai planejar e o AT vai executar, né? Então, a gente tem alguns preconceitos de colocar o AT como um cara técnico, né? Você vai lá e faz a técnica. Existe esse tipo de AT? Existe, né? Faz parte, sim. É útil, sim. Mas a gente questiona, a gente tem esse movimento de resistência também, porque a gente considera que o AT é um profissional tão horizontal como qualquer outro. E ele é tão estratégico como qualquer outro profissional. Mesmo sendo estudante, pessoal, né? Eu acho que esse objetivo, vocês sendo estudantes, atuando como AT, vocês continuam sendo estratégicos, mesmo sendo estudantes. E vocês vão precisar de uma supervisão, etc. Mas muitas vezes, isso que é importante, às vezes se tem isso que a gente tem discutido muito na equipe, você tem um estigma, um preconceito e um subjugamento que o estudante ele é menos, né, numa equipe, né, pensando em termos de atuação. Pelo contrário, ele fazendo AT intensivo todo dia na semana, e ele sendo estudante, que bom, ele está estudando, isso mostra que ele é estudante, ele está estudando, ele vai ter uma atuação muito estratégica. Ele tendo uma boa supervisão, como qualquer outro profissional, ele vai ser mega estratégico para o caso e vai ajudar o psiquiatra, vai ajudar o psicólogo. Então, a gente tem um papel social muito do AT vinculado ao estudante, como se o estudante fosse menos. Isso é um ponto que a gente precisa. Isso é um movimento de resistência que a gente faz muito na equipe, né? Que não é assim. A gente tem uma atuação mega intensiva e mega estratégica, né? Então, a gente pode ajudar muitos casos, logicamente, se bem supervisionados, né? Se bem colocados dentro da equipe, se bem acolhidos pela equipe, o AT, ele é muito estratégico. Isso é um movimento que a gente tem batido muito na tecla. Não é apenas um profissional que vai lá e vai aplicar técnica, né? Por exemplo, falou, Nath, vai lá e aplica tal técnica e beleza. Depois volta, né? A gente defende que ela aplicar a técnica, ela precisa ter avaliação funcional do que ela vai fazer no caso, ela vai trazer dados para o psicólogo, vai trazer dados para o psiquiatra. Esse tipo de intervenção a gente defende. Mas existem outros modelos de equipe que defendem o diferente, e tudo bem, faz parte, não necessariamente isso é ruim ou bom. O objetivo é o modelo de equipe também que o AT escolhe estar inserido. Porque existem, por exemplo, equipes ABA focada em autismo, que você precisa ter essa hierarquia e o AT precisa ser mais tecnicista, e aí tem a avaliação do coordenador, do supervisor, isso ok. Mas tem toda uma coerência, né, de você atuar, por exemplo, com autismo, que precisa ter toda essa sistematização, todo esse treino, toda essa repetição, isso é importante. E o AT vai ser mais técnico? Vai. Mas ele pode ser funcional no sentido de fazer a avaliação funcional? Pode também. Eu acho que isso tem a ver também com o espaço que a equipe te dá e a validação de posicionamento que essa equipe também te dá, né? Não necessariamente só um mero aplicador de técnica. E muitas vezes o AT ele é reconhecido por isso, e não é assim, né? Não é assim que a gente coloca. E o AT ele tem a função de dar modelo, de ser um modelo, e a gente muitas vezes esquece o papel do modelo,
ele é fundamental para tudo, né? Enfim, pensando em crianças, pensando em tudo, em adolescentes, o modelo rege absurdamente muitos comportamentos, né? Você observar o outro se comportar, a modelação, ela é todo tipo de comportamento. Tanto que tem crianças que você ele abrevia muitos comportamentos. Se você ficar tendo que treinar cada comportamento, é infinito, né? A gente sabe isso por conta do autismo. Muitas crianças autistas têm uma série de limitações de repertório, o quanto que você precisa ficar treinando e variando e repetindo. Porque muitos têm muita essa dificuldade também de seguir modelo. Mas, enfim, o AT ele é um super modelo. Ele é um modelo sempre, né? Ele é um modelo em qualquer situação, do jeito que ele fala, o jeito que ele se porta, o jeito que ele conversa com as pessoas, o jeito que ele anda, o jeito que ele inicia uma conversa, mantém uma conversa, como ele ri, tudo. Então, isso, quando você sai com o seu paciente, ele vai estar olhando tudo de você, porque de fato é isso. É importante o AT também se construir como uma referência. Isso vai ser muito importante, né? Por conta do vínculo, por conta da confiança e também pelo modelo. O AT, ele vai dar modelo. Vamos pensar um modelo X, vamos lá. Treinamento de habilidade social, que a gente faz muito. O AT, ele está na rua, sei lá, vamos pensar num treinamento mais avançado de um AT. Né? Você fez todo um treino com o paciente e o objetivo é ele começar a iniciar e manter conversas com pessoas numa balada. Vamos lá, ele está num objetivo muito mais avançado. Você fez todo um treino muito denso e tal, e ele já está nessa fase de generalização, né? Então o AT ele vai para balada, tá? E aí é um ponto que é interessante o AT saber do seu próprio repertório, ter um autoconhecimento. Você consegue iniciar e manter conversa com pessoas estranhas na balada? Se não, complicado. Não que você seja ruim, mas é algo que você precisa desenvolver, é algo que você precisa levar para supervisão, é algo que você precisa se expor, tá? É algo que você precisa cuidar de você para você poder ser esse modelo para o seu paciente. Ah, mas eu não consigo e eu preciso de algo imediato. Por isso a importância da equipe. Existem pessoas que vão fazer mais imediatamente que você. Então a gente precisa entender que o modelo é importantíssimo, né? Quando a gente faz AT, e isso envolve também o estudante saber do seu repertório, ter autoconhecimento, fazer terapia, supervisão, formação, né? E tudo bem, né? Um AT não é um cara que consegue fazer tudo, visto que a gente atende milhares de pessoas com N tipos de repertórios, de reforçadores, né? Não tem como o AT ser esse modelo flex, não é impossível. Então, por isso que é importante o AT se olhar, né? Além de dicas, além da ação, então a gente tem toda uma atuação verbal, como terapeuta de consultório, mas a gente tem, vou colocar aqui puxar a sardinha para os ATs, a gente tem um algo a mais aí, que é a ação, que é modelo, que é estar lá na contingência, que é fazer pelo paciente, que aí depois fazer com o paciente, e aí depois deixar ele fazer, você monitorando. Então tem tudo um passo a passo, que o AT está lá para poder fazer. E muitas vezes você vai fazer pelo paciente. Lógico, sim. Você precisa dar modelo. Você precisa, inicialmente, tornar o paciente dependente de você. Não no sentido negativo, mas de saber que ele virou, que você é a referência para ele. E é gradualmente, lógico, você vai precisar pensar na autonomia e na independência. Porque muitos terapeutas colocam, esse paciente, ele comigo na sessão, ele tá 10, ele faz isso e isso, mas e aí? E fora? Como é que tá lá fora? Como é que tá com o pai, com a mãe, com os amigos? Lazer, quais são as áreas, né, ocupacional, como é que tá? Ah, não, lá é difícil, né? Então você talvez tenha uma limitação na sua intervenção, né? Como você pode pensar em generalizar isso, né? Um AT, ele é um super generalizador, ele é um cara que está lá para generalizar. Ele quer muito que o paciente vincule com ele e evolua com ele, mas ele quer muito que esse paciente faça isso fora do AT. Ou que o AT observe esse paciente fazendo tudo aquilo. Isso é muito legal. Várias vezes a gente já fez treinamento de habilidade social e pensando em generalização, teve um paciente que marcou muito na equipe, que ele fez treinamento para habilidade social com 25 ATs da nossa equipe. Ele foi feito um treinamento que a gente começou a variar o estímulo, porque para você fazer a generalização, você precisa variar também o estímulo. Né? Você precisa ter vários jeitos de se comportar, você precisa ser feito com vários gêneros, né? A gente precisa ter vários tons de voz, a gente precisa ter vários, enfim, modelos de humanos, de seres humanos, né? E muitas vezes você fazendo um treino com muitos ATs, pensando nessa generalização, é ótimo, porque você faz um AT com uma T mulher que gosta de games, você faz AT
com um homem que gosta de surfar e fala sobre isso. Então, a gente vai variando os assuntos, temas, interesses, reforçadores. Isso é de extrema potência para o desenvolvimento de habilidade social. E por isso também a importância de ter a equipe. Ter equipe não é só algo, isso que eu sempre falo, não é algo mercadológico. Não é só, né, em termos de marketing, mercado e venda para absorver pacientes. Não é só. A equipe ela tem uma função, depois eu vou falar, que é generalizar, a gente fazer rodízios com pacientes, treinar com cada perfil de paciente, fazer treinamento parental, porque muitas vezes um AT não é interessante um mesmo AT fazer orientação parental e vice-versa. A gente vai precisar ter essa variabilidade de atuação. Existe um AT que é sozinho? Existe, que ele é um AT particular sozinho? Sim. Ele tem limitações, mais do que uma equipe? Tem. Isso não tem como. Porque quando você vai fazer um treinamento, muitas vezes você vai precisar ter mais profissionais para fazer grupos de atuação, enfim, para variar, né? Para ter essa variabilidade e essa criatividade também na própria supervisão, porque eu vou falar um pouco a função da equipe aí. Aqui, já falando de equipe, a equipe é igual cuidado, a gente faz o tratamento do AT, trata o terapeuta como pessoa, ele é uma pessoa. Por quê? Porque a gente precisa manter esse profissional no AT. Não é fácil, pode ser desafiador no início. Nossa, que legal, faço AT e tal, e pá, vou fazer várias coisas, vou viajar com o AT, com o meu paciente, vou fazer isso, vou intervir. É muito importante? Mas dependendo da complexidade do caso, o que é complexo vira insuportável. Tá? E aí a gente precisa da equipe para manter esse profissional no AT, equilibrar ele nas interações, entender o contexto que ele está inserido, dar um compromisso dessa atuação, manejar a motivação do próprio AT. A gente precisa montar uma comunidade de terapeutas para a gente poder cuidar do próprio terapeuta da equipe. A gente precisa ter isso. A gente precisa generalizar o cuidado que a gente tem com o terapeuta de equipe para que ele consiga cuidar desse paciente. Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente ele passa por vários dispositivos clínicos, psiquiatra, psicólogo clínico, passa por vários tipos de intervenção e chega muitas vezes no AT como uma última solução, antes de internar ou antes do terapeuta dele desistir. Isso é muito comum. Chegar pacientes com alto nível de complexidade, que acabou de tentar suicídio, que se cortou, que está isolado há anos em casa, enfim. A gente recebe essa gravidade e, para isso, o terapeuta precisa estar preparado para receber essa gravidade. Porque ele vai atuar nesse ambiente que traz essa gravidade, né? Então, não é à toa que esse paciente, ele muitas vezes está deprimido, ou ele tentou se cortar, ou a gente já teve atuações dentro da equipe que o AT chegou na casa e impediu, por exemplo, o menino de se jogar na janela. A gente já teve essa cena na equipe. E o AT teve que segurar esse menino, né? Enfim, são casos gravíssimos que a gente precisa dar esse acolhimento para esse AT. Como que esse AT se sentiu a fazer isso, né? Como é que foi, né? Como estava o ambiente desse menino a ponto de ele fazer isso? O AT ele vai sentir isso na pele, né? É diferente, muitas vezes você está no consultório e o paciente falou, eu me sinto muito invalidado pela minha mãe. Uma coisa é o AT estar na casa desse paciente e a mãe invalidar o AT. O AT falar alguma coisa, algum ganho que esse paciente está tendo e a mãe falar, isso aí ele faz. Como que o AT vai se sentir? Então, o AT, ele sente muito isso na pele. Ele sente, ele responde, ele chora, enfim, nós somos humanos. Então, a gente precisa ter esse acolhimento do AT para que ele se mantenha no caso. E vira e mexe. Quase todo dia na equipe tem um AT que fala, não aguento, não dá, né? Não estou conseguindo. E você precisa ter esse amparo e essa proteção da equipe e essa variabilidade de apoio para esse AT se manter no caso. Tá? E aí, novamente, a gente está falando também em estudantes que fazem isso, e vê o nível de complexidade que é. Então, por isso que a gente defende que o estudante, que o AT, que o profissional que faz o AT, ele é extremamente estratégico. Ele vai atender casos complexos, julgo eu, que muitos terapeutas clínicos nunca atenderam, por mais da experiência que ele tem. Então, por isso que, de fato, eu coloco muito esse empoderamento do AT, porque ele é muito estratégico. E sempre sugiro que o AT selecione muito bem a equipe que ele vai estar inserido, porque a equipe vai dar esse modelo também de segurança e de empoderamento também para esse AT. Conseguir atender esses casos complexos. Tá? Então, a gente atende casos gravíssimos. A média de idade da equipe é de 25, 28 anos, né? Então, a gente tem muitos questionamentos. Tá? Como um carinha de 25 anos vai ajudar eu, que tenho 60 anos? Né? Aconteceu agora.
um paciente que tentou se matar. Então, a gente tem esses questionamentos. E a gente precisa ter essa equipe, muitas vezes, para blindar esse AT e para dar segurança e empoderamento para que ele faça o atendimento. Porque ele está numa posição mega estratégica e pode fazer intervenções mais intensivas que um terapeuta de consultório não conseguiria, tanto em termos por logísticos, tanto em termos por disponibilidade, né, e intensividade. O AT, ele tem essa função muito importante, tá? E a gente precisa dar esse modelo de equipe. Por isso que existe o modelo de equipe, né? A gente precisa ter esse processo horizontal entre a equipe e entre os profissionais da equipe de um paciente. Então, se você for observar, o AT sempre está em equipe, tanto atuando na própria equipe como estando em outras equipes, em prol de um paciente, tá? Então, isso é uma relação muito horizontal que a gente defende. E aí é um valor muito interessante que a gente trabalha, que é um valor que a gente adaptou da DBT, de um manual lá da Marsha Linehan, da terapia dialética comportamental, que isso é um valor que a gente segue muito, né? Ao entrar na equipe, concorda-se em ser responsável pelos resultados de todos os clientes atendidos pela equipe. Não é uma responsabilidade menor se preocupar com os resultados dos terapeutas. Caso um cliente cometa suicídio, todos dirão sim quando perguntado se já tiver algum cliente que cometeu suicídio. A responsabilidade é de todos, os bônus, né, os louros, né, as facilidades, mas também os ônus, as dificuldades. Então, estar em equipe é se responsabilizar pelos clientes da equipe. Então, é uma coesão, é uma fusão muito importante em termos de valores pessoais se fundindo em valores coletivos. Então, é algo que a gente defende muito. E para poder atender casos complexos, é necessário ter esse nível de coesão, de fusão em relação aos casos, né? Porque muitas vezes você, acompanhando um caso do seu colega, pode ser que aquele caso vá para você, dependendo da estratégia que está sendo pensada, né? Ou pode acontecer alguma coisa com aquele AT, que é importante a gente ter ter uma pessoa lá também para poder atender. Porque são pacientes muito graves, complexos, e os terapeutas, né, têm suas dificuldades, têm suas limitações, então toda a equipe precisa estar envolvida com o caso. Então, é isso que é difícil. Não é uma supervisão, por exemplo, que alguém fala e aí depois o outro vai falar, e aí o outro vai falar e a supervisora vai falar isso, aquilo, aquilo. Todos precisam se expor e se colocar perante aquele caso, e isso é mediado pelo supervisor. A gente precisa que aquele AT esteja conectado. Então, por exemplo, se um AT chega atrasado na supervisão, é um ponto, né? Porque ele deixa de acompanhar uma história de vida daquele cliente, que é de extrema importância ele acompanhar, porque pela estratégia, muitas vezes, do caso, ele vai precisar também atender aquele paciente, tá? Casos complexos são isso. Então, a questão de vocês ter posse do paciente, é meu paciente, pensando em casos complexos, ou pensando em todos os casos, o paciente não é seu, não é posse sua, né? Você está lá para auxiliá-lo, e pode ser que você tenha uma limitação que você não consiga mais auxiliar naquele momento. Por isso que tem toda uma estrutura para que a gente consiga auxiliar, tá? Não é uma posse, não é algo que você é responsável por todas as melhoras dele. Isso é um ponto também muito importante, tá? E mesmo tendo toda essa variabilidade de equipe, a gente tem limitações. E a gente precisa também entender quais são, né? Então, por isso que dentro de uma equipe de ATs, a gente trabalha muito com a BM, que é gestão comportamental, que a gente vai trabalhando, modelando esse AT, dando dicas de como ele pode participar bem de uma supervisão, do que falar, de como abordar o caso, porque o colega dele ele precisa entender de fato, passo a passo, o que está acontecendo com aquele caso. Então, a partir daí, a gente tem todo um modelo também de gestão que tem sido cada vez mais aplicado em equipes, né? A gente tem modelos também de equipe ABA, focado em autismo, que tem investido muito na formação interna e dessa modelação e modelagem interna dentro da equipe, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um instrumento que a gente utiliza para modelagem de um repertório de AT. Inclusive, a gente, depois no final, eu vou falar que a gente abriu 2 vagas de estágio na equipe justamente para ajudar a gente a trabalhar com a OBM, que é fazer toda essa mensuração de dados e de controle de comportamentos dos próprios ATs. Então, um ponto. Por que você precisa do AT? Porque socialmente é colocado o AT como importante. Precisa ter contingências envolvidas nisso, né? Não, são todos pacientes que vão para o AT? Né? São todos pacientes que vão para o consultório? Isso são perguntas importantes. Precisa entender quais são mais indicados para o AT. Tudo está relacionado aos pré-requisitos, desde questões de habilidades de linguagem, sensibilidade ao ambiente, habilidades motoras para modificar esse ambiente,
ter e manter e criar relações, que é essa ancoragem da realidade, que a psicanálise fala muito, que é emprestada, e peguei emprestado, que é ter uma pessoa que consiga manter, criar, né? No caso, acho que o grande desafio é manter relações, seguir regras, abstrair, mudar suas próprias condições, enfim. Só que todo esse repertório, ele é importante para você estar num consultório. São pré-requisitos importantes. Você ser sensível ao ambiente, ter habilidades de linguagem, ter habilidades motoras, conseguir criar e manter relações, seguir regras, conseguir abstrair e mudar as condições. A gente precisa ter, muitas vezes, um repertório base, muitas vezes não, é importante ter esse repertório base, porque tem muitos pacientes que não conseguem estar em consultório. Não porque eles não querem, mas de fato porque a história dele fez com que ele não conseguisse se manter em consultório. Porque muitas vezes não consegue abstrair, tem grande dificuldade de fazer relação, tem grande dificuldade de seguir regra. Ou seja, aquilo que é discutido na terapia ou relacionado, ele sai da terapia, esquece, falou. E aí fica um movimento muito repetitivo do terapeuta. Enfim, o terapeuta precisa ter também a noção da limitação dele como profissional, se vale ou não a pena indicar para o AT. Isso não significa a perda desse paciente, porque muitas vezes você tem esse controle econômico, sim, mas, novamente, a gente precisa estar sob o controle do paciente, da melhora dele, da qualidade de vida dele. Né? Ele não é objeto, ele não é algo que você vai vender, vai comprar. Então, acho que a gente precisa ter essa mudança, muitas vezes, de visão, né? Atuando em saúde mental é isso, a gente precisa ter parceiros, ter equipes. Para atender um caso complexo, é impossível atender sozinho. Por mais que você se julgue o melhor terapeuta do mundo e faça supervisão com o melhor terapeuta do universo. Não tem como. A gente precisa ter uma atuação ampla de equipe, tá? E uma atuação que o psicólogo clínico precisa ter noção das suas limitações, né? A gente já atendeu casos de anos de terapia, né? Que a gente conversava com o terapeuta clínico, ele não sabia falar quais eram os objetivos dele com aquele paciente ou entender a evolução daquele paciente. Isso já aconteceu milhares de vezes. E aí, a partir daí, por que a gente consegue acessar esses terapeutas? Porque, novamente, porque muitas vezes tem-se uma queixa da família ou que uma outra pessoa da equipe acaba indicando o AT, entendendo a limitação da própria equipe. Então, a gente precisa também, muitas vezes, ter esse denunciador da própria equipe para entender que o caso não está andando, né? Porque, de fato, a gente tem uma família investindo, a gente tem um paciente investido, tem expectativas envolvidas, tem valores envolvidos, não só financeiros, mas valores de vida, né, esperança, né, credibilidade, tudo envolvido que a família deposita em você. E é importantíssimo entregar um serviço de qualidade e para isso é necessário entender as limitações, né? E a gente precisa entender quais são os pacientes que precisam ser indicados para o AT e depois a gente faz todo um trabalho de AT e esse paciente vai para o consultório ou paralelamente trabalha consultório e AT. Não é algo que vai limitar ou vai excluir o trabalho do outro. Isso também é importante. Ou pode ser algo momentâneo, um trabalho mais intensivo do AT e gradualmente é inserido no consultório, tá? Então, a gente precisa entender. E por que acontece tudo isso? Por que essas pessoas não têm esses pré-requisitos? Por N questões, desde a parte genética, em termos de desenvolvimento atípico, a gente já está falando muito do espectro autista, mas síndrome de Down, síndrome do X frágil, enfim, N síndromes genéticas que podem acontecer e limitar todas essas habilidades, ou também contingências mais históricas, ontogenéticas, que é punição, invalidação, ou também o extremo oposto de superproteção. Você deixar que a pessoa se exponha viva, né, e tenha relações, essa superproteção, ela muitas vezes vai trazer a mesma consequência em termos de transtornos que uma punição constante ou uma invalidação constante. Então, os extremos são perigosos nesse sentido e acabam trazendo um paciente com esses déficits. E aí vai precisar de AT, tá? Então, é isso, a gente precisa desenvolver essas condições para os pacientes. E por isso que precisa desse treinamento intensivo. Ah, mas quais casos vão para o AT? Eu listei alguns aqui. A gente tem N tipo. Capacidades funcionais, transtorno de aprendizagem. Então, o AT também pode fazer um trabalho educacional, indo até a casa da criança, do adolescente, do adulto, para ensinar habilidade de estudo, ensinando organização, planejamento. É possível isso, nós fazemos, muitas equipes fazem. De dificuldade de adesão ao tratamento. Então, o AT ele faz uma mediação muito importante com o psiquiatra, criando contingências para aquele paciente tome o remédio. Parece ser algo simples, mas não é. A gente tem muitos transtornos que têm uma extrema dificuldade de tomar o medicamento. Então, é importante cuidar da adesão, fazer uma complementação da terapia, dificuldades da família. A própria família tem extrema dificuldade de manter os comportamentos desenvolvidos em terapia, isso é muito comum.
questões pedagógicas, dificuldades de estudar, limites da terapia, acesso a crianças e adolescentes. Cada vez mais a gente tem trabalhado muito isso na equipe, que o AT muitas vezes ele é muito mais aceito do que uma terapia convencional, porque a gente tem um modelo médico que a gente precisa criar muitas vezes um ambiente dentro do consultório para receber crianças e adolescentes. Já o AT não, o AT ele vai no ambiente. Né? Lógico, precisa ter N habilidades para poder acessar essa criança e adolescente, esses reforçadores dele, o quarto, a casa. Muitas vezes AT precisa ter habilidades de conhecer games, jogar videogame, jogar bola, fazer mil coisas que esse adolescente faz, sim. Não, acho que tem todas essas habilidades que cada um precisa desenvolver a depender do caso. Mas muitas vezes o acesso à criança e adolescente é muito mais fácil e mais rápido do que muitas vezes no consultório. E a gente tem tido uma demanda enorme, aí mais de 80% dos nossos casos são crianças e adolescentes que muitas vezes não se adaptaram na terapia convencional. E aí o AT vai lá e faz todo esse trabalho terapêutico acessando os reforçadores, vinculando. Então a gente atende muitos casos, por exemplo, de transtorno de oposição, que o cara não vai para terapia. Não adianta. Isso já entra na classe de oposição dele. E muitas vezes o AT consegue dar uma quebrada nisso, indo até o paciente. Então tem também uma questão logística, mas lógico, não necessariamente ir na casa significa que esse paciente vai te receber. Então a gente faz todo um trabalho também, pensando em supervisão, em termos de técnicas e procedimento para que esse AT se vincule a esse paciente. E normalmente a gente consegue. Em termos de casos de muita esquiva, o AT indo até o ambiente isso facilita muito, porque novamente dá essa quebrada um pouco desse paradigma de consultório, um médico, alguém de branco, alguém que vai me avaliar e alguém que vai achar que eu sou XYZ. É o que eu preciso fazer isso aqui. Né? O peso do diagnóstico e do ambiente médico ele é muito forte culturalmente. Né? Por isso que eu falei que o AT ele tem esse movimento de resistência também, de quebrar paradigmas e, por que o terapeuta de consultório precisa atender 50 minutos uma vez por semana? Por quê? A gente precisa avaliar a gravidade, a complexidade desse repertório. Né? Por quê? É culturalmente colocado. Né? A gente empresta um modelo médico. É algo que está sendo propagado e muitas vezes você não questiona. Tá, mas por que eu estou atendendo isso no consultório? Será que eu poderia sair? Porque eu poderia focar nisso, naquilo, dependendo da minha avaliação? Mas por que você não sai? Então a gente precisa entender também tantas barreiras culturais, sociais e de abordagem, né? Mas na análise do comportamento a gente sempre vai estar olhando para a função. Se vai ser interessante sair do consultório, fazer uma intervenção, como eu disse, no parque, no shopping, ou uma pessoa que tem habilidade social, e a gente vai avaliar, por exemplo. Isso é algo que a gente sempre trabalha na equipe. A gente vai avaliar a habilidade social da pessoa. Como que a gente vai avaliar? Só ela falando? Ou só na interação com ela? Ou a gente pode até o ambiente dela avaliar? Ou se for muito disposição, como que a gente pode inserir um outro AT para ir lá observar? Como vai ser o combinado desse paciente com o AT? Será que ele vai falar que esse AT é meu amigo, que é meu primo, que é seu... Enfim, a gente tem combinados, né? Muitas vezes é uma esquiva mais do AT do que do próprio paciente. Isso é na nossa experiência. Né, do tipo, nossa, vou expor meu paciente agora. Não, muitas vezes a gente percebe que tendo um bom contrato, um bom combinado, a observação ocorre facilmente. Tá? Dificuldade de vínculo, falta de rotina escolar, diversas classes diagnósticas, déficit no comportamento social, enfim, a gente tem várias demandas para o AT e diversas classes diagnósticas é importante, não somente TEA. Isso, muitas vezes o AT está relacionado à TEA. Ah, você faz AT? Ah, então você atende autismo? Não, não necessariamente. É uma demanda muito grande para atendimento de autismo, sim, mas não necessariamente. Você pode atender outros tipos de transtornos, você sendo um AT. Tá? Não é algo exclusivo também de quem atende TEA. É muito frequente a atuação para TEA, sim, por conta do repertório das pessoas no espectro autista, que precisa dessa intervenção intensiva. Mas não é só o autista que precisa dessa intervenção intensiva. A gente tem milhares de diagnósticos que vão precisar dessa intervenção, como faz uma TEABA focada no autismo. Tá? Bom, indo um pouco para a literatura, o AT ele vai trabalhar, só algumas pinceladas, o AT ele trabalha com esse repertório mínimo do cliente, tá? Eu gosto muito dessa definição, que é o repertório essa última frase aqui. Quando o cliente não tem repertório para modificar o seu próprio ambiente, de forma independente, o terapeuta ele opera mudando o ambiente do cliente a ponto de construir uma condição de aprendizagem. Então, o AT ele vai até o ambiente desse paciente, faz toda uma mudança e uma construção junto com esse paciente, a ponto que esse paciente consiga ele mesmo mudar suas condições. Como se fosse uma intervenção que o AT ele já vai pensando em como sair, em como vai orientar a família, como vai orientar todo o suporte social para que esse paciente ele se vire sozinho, porque esse é o objetivo do AT, que esse paciente seja autônomo, independente.
né? Enfim, se quiser, enfim, não necessariamente algo que vai se concentrar só na terapia. Ah, então ele vai ter alta, ele vai para terapia? Não, muitas vezes a gente se dá conta no AT mesmo. Ele já tem um processo de alta no AT também. Não necessariamente ele precisa para terapia. Mas muitas vezes, no critério de alta, um terapeuta que era um caso que era muito intensivo vai para terapia de consultório, como critério de alta também. Então, cada condição é uma condição aí. Bom, em termos de atualidade, acho que é uma dissertação muito recente do Otávio Beltramello. Acho que mais uns pontos, depois posso até indicar, essa dissertação é muito, muito boa para quem trabalha com AT. É bem atualizada, conversei com ele esses tempos aí na SBP, que a gente teve o congresso. Ele fez um trabalho listando quais são as classes comportamentais de um AT. O que o AT faz? E ele localizou 911 classes, subclasses e classes de tarefas do AT. Olha a complexidade que o AT tem em termos de intervenção. Então, por isso que a gente precisa se empoderar como estudante, como profissional, enfim, a gente faz muita coisa de fato. A gente é muito estratégico nos casos, isso que eu quero vender também aqui. Ele promove a execução de técnicas e procedimentos com propriedades aversivas, ou seja, muitas vezes o AT ele é chamado para lidar com o BO, como eu falei, ele dá modelo, faz a modelagem, ponto a ponto, né? Então ele vai reforçar pequenos passos. Então você vê a modelagem acontecer na sua frente, né? Você quer que, por exemplo, que um paciente ele para ter habilidade social, um exemplo de classe, que ele mantenha e inicie conversa. E é interessante, passo a passo, que você vai reforçando, que você vai mostrando, validando, colocando ele como ativo nesse processo, você vai ver a evolução, traçando habilidades bem pequenininhas até chegar nessa complexidade. E é interessante porque a AT vê isso na frente mesmo. Muitas vezes a gente faz treino com AT, junto com outro AT, e esse paciente conversando com outro AT, e a gente consegue observar ao vivo como se dá o desenvolvimento de habilidades, podendo reforçar na hora, que esse é o objetivo da análise do comportamento, a gente validar, mostrar na hora. A gente precisa ter essa contingência rápida, né? Então, um paciente ele consegue puxar conversa com uma pessoa na balada e você tá lá, você chega pro paciente e fala: "Cara, você viu você conseguiu agora?" "Ah, o que que consegui?" "Cara, você falou com uma pessoa." "Nossa, é verdade." Então, você reforça na hora. Então, isso é muito importante. É bem diferente a distância dele chegar lá no consultório e falar: "Olha, quando eu estava na balada, eu cheguei numa pessoa e falei." Aí o AT o terapeuta vai validar: "Nossa, interessante, como é que foi?" Vai trazer isso para ele, mas a gente sabe que na análise do comportamento a gente precisa ter um reforço muito mais rápido. Então, a questão tempo e espaço ele é muito importante. Então, o AT ele vai validar na hora e a probabilidade desse repertório se manter mais fortemente é altíssima, tendo um AT modelando, fazendo a modelagem na hora, do que só um terapeuta. Então, isso é um dado científico, real mesmo, de reforçamento. Vínculo com membros da equipe, avaliação dos objetivos terapêuticos com a família, capacitar pessoas no ambiente, observar os comportamentos ao redor. Não só o AT modelo, ele pode usar todos os modelos possíveis no mundo de pessoas para você também colocar como modelo para o seu paciente. Você pode fazer o seu paciente discriminar para certas pessoas. Olha, tá vendo aquela pessoa na balada? Olha como ela tá. Você vê que ela está agindo assim, assim, vamos tentar fazer, vamos lá perto. Então, a gente pode usar modelos de outras pessoas também. Tá? Bom, e alteração em processos comportamentais, como eu disse, intervenção direta mesmo, real, na contingência. O paciente fez, você está lá. Pode ocorrer isso no consultório? Pode, obviamente, mas é uma limitação dentro do ambiente do consultório, da relação com o terapeuta, paciente, não tem mais, só se chama mais pessoas para dentro do consultório. Estratégia de observação, então até precisa ter esse repertório de observação, porque é isso, né? E essa observação é acurada. O AT vai precisar estar lendo essas contingências ao vivo. O AT vai conseguir fazer tudo isso? Não, muitas vezes não. Por isso que existe a supervisão, por isso que existe o passo a passo. Né? Não necessariamente esse AT ele vai conseguir fazer tudo, né, durante um atendimento ou na primeira avaliação. Por isso que a gente tem todo esse amparo para o AT. E aí eu dou uma provocadinha aqui, se o AT é um verdadeiro analista do comportamento mesmo, que faz atuação, então é uma provocada, porque ele avalia, programa, projeta, promove, revisa, altera, implanta intervenção, faz intervenção diretas e também as indiretas, ou seja, o AT também utiliza o verbal. Muitas vezes famílias perguntam para a gente: "Ah, mas então você não vai falar com ele, só vai lá e vai agir?" Não, nós vamos falar, a gente lida com comportamento verbal, a gente vai refletir, a gente vai orientar, a gente vai, lógico, trabalhar com o verbal. Se o paciente não está pronto para ser exposto numa balada, a gente trabalha toda uma intervenção verbal de entender a função daquele comportamento, fazer ele paciente escrever
que aconteceu com ele, o que está acontecendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, enfim, a gente trabalha, sim, com o mundo interno, para depois, gradualmente, fazendo essas intervenções mais de exposição, tá? A gente promove esse olhar em rede, isso eu falei muito, e é interessante que na dissertação do Beltramelo ele coloca que o AT é prioritariamente um profissional de rede, isso eu falei muito, tá? Ele vai focar muito nas agências de controle. O que são as agências de controle? A família, a empresa, a religião, N tipos. E o AT ele vai estar em contato com todas essas agências de controle, com todos esses meios sociais, tá? Mas isso é importante, não vinculado a elas. Né? O terapeuta vai ajudar um paciente no estudo, mas esse AT não está vinculado à escola. Porque ele precisa estar sob controle do paciente e desse entorno, e não que ele faça parte desse entorno. Então, por isso que o AT muitas vezes é considerado o chato, o pentelho, o cara que vai lá encher o saco e vai puxar a orelha da escola, no sentido não de puxar a orelha, mas de sinalizar, olha, está acontecendo isso, isso, vamos conversar, vamos pensar, trazer essas pessoas para a conversa, para parte do problema, né? Porque é muito fácil se esquivar do problema. E o AT, quando ele está no caso, ele faz parte do problema, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa que outras pessoas façam parte desse problema para todo mundo também fazer parte dessa solução. Quando você está dentro do problema, é difícil. Mas é importante saber que quando você está dentro do problema, você vai fazer parte da solução também. Você vai pensar em como lidar com aquele problema, né? E é o que a gente está hoje. A gente está no problema. A gente está no isolamento, no caos, né? Bom, acho que só finalizando, o AT, ele é essa fluidez. Não necessariamente o consultório é melhor ou o AT é pior, ou vice-versa. É um movimento fluido. Um AT pode iniciar no AT e ir para o consultório, ou ele está no consultório e vai para o AT para treinar essas habilidades. Por isso, tanto o terapeuta que está dentro do consultório como o terapeuta que está fora precisam estar unidos e entender um limite do outro, para que a gente possa fazer essas intervenções em conjunto. Ou um paralelo com o outro, ou uma vez o terapeuta de consultório, e aí depois esse paciente ele vai para o AT, e aí faz um trabalho do AT e depois vai para o consultório, ou um movimento paralelo. Então é um movimento fluido, né? Bom, vou dar uma passada mais rápida para falar sobre o mundo virtual. Então, o que eu falei da relação terapêutica, o AT é esse generalizador, como eu disse. Por isso que tem essas redinhas aqui. O AT, ele vai fazer a interação com o paciente, sim, mas o objetivo dele, muitas vezes, é fazer esse treino direto com todo mundo aí. Por isso que muitas vezes o trabalho é complexo, que ele vai ter que chamar e promover essa generalização. Se a gente quer, se o objetivo do seu paciente é ter um grupo de amigos, será que mais para frente você vai ter que interagir com um grupo de amigos? Vai. Você vai ter que dar modelo de como é interagir com um grupo de amigos? Vai. Então, é muito isso. A gente precisa acessar todas essas redes para poder generalizar. Se um paciente consegue iniciar e manter conversa contigo no consultório, e tá relatando que gosta muito de você, que sente você como um amigo, e você ajuda muito ele, e ele se sente muito bem estando lá, e ele consegue se expor, ser genuíno, aí a pergunta do terapeuta é importante. Como é que tá também lá fora? Ou do AT, como é que tá lá fora, né? Você tem alguma relação parecida com a minha, né? Que a gente possa... E aí, a partir daí, o AT, ele vai precisar chamar essas pessoas, vai conectar, vai estimular, vai expor. Isso é o trabalho do AT. Ele não é por um fim por si próprio o paciente estar bem com você. Muitas vezes os terapeutas confundem isso. Ah, mas comigo ele está super bem. Mas ok. Mas a gente precisa ser essa mudança social também, né? Não adianta ele estar num ambiente super protegido, que é o seu consultório, e quando ele sai é outro esquema, né? Quando ele sai é outra pegada. É igual pensar numa pessoa que tem transtorno por uso de substância. Ele pode ficar 6 anos internado enfim, num spa mágico e ele está abstinente. Ele vai sair, ele vai para casa dele, ele vai recair. Porque se de fato aquelas condições não forem alteradas, ele vai recair. Então, não existe um lugar mágico que vai trazer total e absurdo automonitoramento para ele viver num ambiente caótico. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. A gente sabe que a gente responde às contingências. Por mais que a gente tenha um mega ultra blaster autocontrole e um verbal mega desenvolvido, se a gente está num ambiente extremamente caótico, quem consegue lidar, muitas vezes, num ambiente extremamente caótico? Então, a gente precisa pensar em como generalizar, em como treinar com a família, em como estar com a família, enfim. Pensando em generalização, tá?
Bom, o processo eu vou passar um pouco, já falei aqui, acho que já entrar no mundo virtual, que é o que a gente está, né, enfrentando, e vou só finalizando o AT como uma ferramenta interdisciplinar, tá? Que é isso? Que é interdisciplinaridade? Que vamos tornar mais claro isso, né? Novamente bato na tecla. O AT ele precisa ter cooperação e não subordinação, tá? A atuação do AT, nosso ponto de vista, assim como todo membro de uma equipe, precisa ter uma atuação horizontal, tá? E cooperação significa você aprender, mas também ensinar, você ouvir, mas você também discutir. Porque, novamente, o AT ele é tão importante como qualquer profissional da equipe. Muitas equipes vão subjugar o AT? Vão. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento do nosso grau de complexidade de atuação para a gente saber onde a gente vai atuar, como atuar e como lidar em situações quando o AT é subjugado. Então, a gente precisa ter esse empoderamento do AT. Tá? Eu estou vendo que tem algumas coisas no chat, né? Mas tem alguma coisa aqui? Eu não... Não, fui eu, era só para avisar que Ah, faltam tá. 10 minutos para o final. Era só o Tá, tempo. tá, então eu vou dar uma corrida. Então, mundo online, tá? As práticas atuais. Por que eu falei tudo isso do AT? Para vocês entenderem o posicionamento do AT, e a gente não só focalizar isso, foi muito que a gente aprendeu dentro da nossa atuação, né, no contexto da pandemia, é a atuação nesse ambiente natural, não necessariamente só pensando no ambiente como algo de fora do consultório. A gente tem relacionado muito o conceito da ativação, tá? Que é o aumento da possibilidade de contato com as contingências de reforçamento positivo a partir do que a gente chama de guiar, né? O que é você guiar esse paciente? Ele pode ser tanto no mundo natural, como, né, fora do consultório, como no mundo online. Sim, isso que a gente vai mostrar que foram os nossos desafios. O que é guiar? É você fazer ações que o paciente parou de fazer desde que teve o transtorno psiquiátrico ou a dificuldade, ações que evitam situações e principalmente os valores que esse paciente tem, em termos de ter uma vida mais produtiva e satisfatória, a ponto de ele mudar essas situações para ter essa vida satisfatória. Então, qual é o conceito de guiar? Quebrar o ciclo de evitação e inatividade, que a gente tem colocado muito a questão do só do natural, e a gente teve esse grandíssimo desafio agora na pandemia, né? Que é você tentar quebrar o ciclo de evitação e inatividade de forma gradual, que é muito que foi falado agora do Behavior Activation, que é você fazer o paciente ter algum tipo de controle, domínio e conquista sobre sua vida, tornando mais ativo, independente ou a despeito de ter tristeza, ansiedade e angústia, que é a questão da aceitação, que a ACT trabalha muito, que a RFT trabalha muito, e que a Behavior Activation trabalha muito, que é esse movimento de fora para dentro, tá? Então, o AT ele tem essa função extremamente importante, que o terapeuta de consultório pode trabalhar muito a aceitação, pode trabalhar muito ativações, né, acesso a reforçadores que ele não tinha, etc. Mesmo estando triste, mesmo estando frustrado, muitas vezes o AT ele faz essa ativação guiada real mesmo, junto, passo a passo, junto com o paciente. E a gente tem feito isso na equipe, não só atuando de forma presencial, com todo o protocolo de segurança, que depois eu vou mostrar aqui, mas também uma ativação por meio do online, por meio principalmente de iPad, de iPhone, que a gente utilizou muito, tá? A gente sabe que a COVID, né, a gente tem uma série de aumentos de sintomas e tem visto, né, isso pensando na gente atuando aí de frente na saúde mental, pessoas com sintomas de ansiedade, depressão, culpa, agressividade, tédio, frustração, percepção de estresse, tédio, enfim, irritação, e tudo isso pensando em epidemias, né? Isso que foi uma revisão aqui da Brooks, foi para epidemias. A gente não tem tanto uma literatura falando de pandemia. As produções estão sendo feitas agora e é caótica em termos de sintomas, em termos de sintomas psicológicos, transtornos pós-traumáticos, enfim, a gente tem uma previsão caótica, né? Pensando em 2021, em 2022, tá? Por que isso? Porque a gente teve a volta ao enclausuramento e os seus efeitos, tá? Oposto do que defende a prática anti-hospitalocêntrica, né? Só que a gente tem um momento muito importante, uma função social, e a JAC é uma função social nessa, de discutir, de pensar, de ter supervisão, de ter monitoria, para a gente poder entender, isso a gente fez muito na equipe, de como que essa modalidade remota aqui que a gente está fazendo, ela pode ser decisiva ou limitadora, a partir de cada situação, né? A gente sabe que o atendimento remoto, principalmente de um AT que estava fazendo presencialmente e vai para o remoto,
tem limitações, né? E a gente precisa entender também que usar essa ativação, ela pode ser uma técnica, de a gente ativar pacientes, falar da behavior activation, mas é importante que ela é uma técnica. E a gente precisa entender também funcionalmente que a pandemia, o isolamento, vai ter questões culturais enormes aí, impactos. Falta de dinheiro, desemprego, preocupação com a saúde de um ente querido, luto de uma pessoa amada que faleceu, né? Questões de sobrevivência se tornam extremamente prioritárias, né? E aí vão necessitar de um repertório muito potente, e aí a partir daí todos os profissionais de saúde mental precisam se debruçar, não somente o AT, para desenvolver um repertório de enfrentamento, de regulação emocional, né? De mais compaixão, né? A gente precisa, e está tendo um movimento de casos extremamente complexos que toda equipe precisa se mobilizar. Isso não é só o AT que vai funcionar nesse sentido, tá? Há medidas com potencial para mitigar esse desconforto, né? E para prevenir comportamentos cronificados, como transtorno de humor, estresse agudo ou crônico do estresse, ansiedade social, tá? A literatura traz que é importante, em termos de política pública, informar dados da saúde pública, garantir suprimentos, dar ênfase ao altruísmo, experiências positivas, fornecer atividades gratificantes, etc. Ou seja, produzir variabilidade, fazer com que as pessoas em isolamento, as pessoas que estão nessa situação, e todos nós estamos, a gente produzir cada vez mais variabilidade. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente vai ter, todos nós, precisa muitas vezes apoio de equipes de profissionais de saúde mental. Isso aí é algo extremamente relevante que a literatura coloca, promovendo uma agenda enriquecida de atividades, né, que a própria foi falado na aula anterior. Além disso, estimular para esses pacientes extenso conjunto de práticas sociais, pensando em lazer, trabalho, religião, espiritualidade, ajuda humanitária, altruísmo, uma série de classes de reforçadores, tá? Tanto que a gente se conectou com o laboratório de análise de comportamento da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Acho que vale a pena a visita na página dos caras, que eles chamam Ativação em Casa, Recursos Comportamentais para Minimização dos Efeitos do Isolamento Social. Enfim, é um site, e também no Insta a gente tem apoiado eles, que eles promovem uma série de atividades e discussões coletivas entre crianças, pais, adolescentes, dando um rol de atividades, de cardápios de opções, de atividades reforçadoras e que produzam variabilidade. Então é uma iniciativa muito legal, está sendo patrocinado pelo CNPq, o Roberto Banaco está envolvido, enfim, a gente também está apoiando os caras, que é a Formação Social, um projeto de extensão lá deles, muito legal, e tem tudo a ver com a interseção da prática do AT, né? Porque, de fato, a gente ajudar essas pessoas a vivenciarem essas situações que são reforçadoras ou são enriquecedoras, não necessariamente reforçadoras. As pessoas muitas vezes precisam se expor mais a essas atividades para, de fato, entender se é ou não reforçador, tá? E aí o foco do AT é foco na ação, no ritmo, atenção ao plano e não no ânimo, e não necessariamente aquilo que a pessoa está sentindo, foco nos primeiros passos, né? Enfim, foco na tentativa e não só na realização. Então a gente tem discutido muito com esse pessoal do Eduardo Gotti lá da Federal, acho que é algo que a gente coloca aqui para vocês. E pensando nos atendimentos, adaptação, criatividade, o manejo da tecnologia, então a gente tem feito essas exposições, adaptando as pessoas terem iPad, iPhone, porque aí de fato as pessoas conseguem mostrar o que elas estão fazendo, como elas estão se expondo. A gente tem trabalhado muito com visitas de museus online, ou uma série de interações sociais online que a gente tem feito via aplicativos. A gente tem fracionado os atendimentos, porque o tempo de tela ele é muito estressante, tanto a luz da tela como o tempo. Então a gente tem fracionado mais esses atendimentos. Então é melhor a gente fazer um atendimento de meia hora todos os dias da semana do que fazer um atendimento de 3 horas num dia. Então a gente tem pensado muito nisso. Trabalhar momentos lúdicos e de descompreensão. Muitas escolas estão fazendo isso, momento de discutir sobre a saúde mental, de discutir como cada um está, como momentos lúdicos, né, de troca de ideia, porque a gente tem momentos presenciais que é uma troca de ideia, que são momentos mais de aí, tudo bem, como é que tá, e de troca, enfim, de opiniões, enfim, de interações mínimas, mas que fazem extremo sentido, né, e no online não tem. Então a gente precisa também pensar nesses momentos lúdicos, de descompreensão. Tá acabando, né, peraí. Aí. Vou acabar.
oportunidades de ativação em conjunto, de fazer e participar junto no aplicativo. Então, a gente teve casos da equipe que o AT estava andando no parque e também o paciente estava andando no parque, os dois perto da casa, né, que a gente pensa num raio de segurança, também estava com o celular. Estratégias de gamificação, monitoria, organização e planejamento do AT para estar mais presente na vida online desse paciente, diversificar os ambientes físicos dos atendimentos, ou seja, o paciente não somente estar online com um AT no quarto, sim, variar os ambientes, estar na cozinha, estar no prédio, tá? Enfim, a gente tem pensado muito nessas variações. E um ponto é que o AT pode promover esse tratamento consistente, amplo e agora remoto, considerando a sua prática, marcada não só exclusivamente pelo ambiente fora do consultório, mas também pelo ambiente virtual, somado a essa ativação, e o fazer juntos de forma guiada. Mas não necessariamente todos os pacientes eles vão se adaptar à atividade remota. Isso que eu só queria dar uma finalizada aqui. A gente tem todo um processo que a gente vai avaliar em termos de gravidade, se esse paciente ele vai para presencial ou se ele vai para online. Então, é presencial ou online? É grave? Sim, presencial. Então, quais os critérios de gravidade? Traz risco para si mesmo, para os outros? Tem falta de suporte social? Grave, vai para presencial. Se não é grave, tem suporte social? Se não tiver suporte social, presencial. Se tiver suporte social, que é participação e manejo de pais responsáveis, aí vai para o online. Então, a gente tem toda uma avaliação de risco para ver se esse paciente vai ou não para o online, porque não é a gente trazer todos os pacientes para o online. A gente tem, desde março, ATs que estão atendendo casos gravíssimos que precisam, em termos de atendimento essencial, fazer atendimento presencial. Não tem como, por conta da gravidade e, de fato, o risco do contágio é menor do que o risco da tentativa daquela pessoa tentar se matar ou a gravidade que está colocando a família, tá? Então, o que da equipe AT a gente tem feito é um programa, que isso foi de OBM, que chama Atentos contra o Corona, que é um programa de gestão comportamental, que os ATs eles vão a campo com equipamento de segurança, que é máscara e face shield. Eles seguem um protocolo de segurança jurídico que a gente tem, né, desde março aí, e a partir daí a gente fez um programa de reforçamento positivo, ou seja, antes de cada atendimento, o AT ele precisa enviar uma foto para a gente, para a gestão, vestindo a máscara e face shield, e a partir daí eles ganham bilhetes a cada foto enviada, e aí, a partir desses bilhetes, eles ganham prêmios semanais e mensais. Então, a gente tem estimulado, via programa ABA na equipe, a estimulação de comportamento de segurança. Não vou detalhar tanto, porque existem milhares de contingências, mas isso a gente tem estimulado via reforçamento positivo, porque a gente sabe que eles estão no caos, né, evitando contágio, com medo de se contaminar familiar, paciente, mas a gente faz atendimentos essenciais. Então, a gente criou uma contingência de reforçamento positivo, aba bem simples nesse sentido, mas com manejo mais difícil, para que eles sejam reforçados por estarem utilizando equipamento de segurança e por estarem também atendendo essas pessoas em risco. Então, a gente fez todo um programa de OBM, que a gente chama, e a partir daí a gente foi evoluindo as taxas. Eu não vou detalhar tanto, mas as taxas aqui revelam o número de bilhetes em relação aos atendimentos. Então, aqui já na quarta semana de setembro, a gente tem 94% dos atendimentos estão sendo monitorados, né, que a gente sabe que os ATs estão com máscara e face shield, e isso também dá uma segurança para a família, enfim. Mas para fazer todo aquele atendimento de ambiente natural, a gente precisa estabelecer essas contingências também. Não são todos os ATs que vão fazer online, tá? E aqui, só finalizando um pouco sobre nós, sobre a equipe, qualquer dúvida também tem o nosso e-mail. Dentro do processo da equipe, a gente tem treinamento de habilidade em grupo, a gente tem um rolê também, do rolê da equipe AT, que a gente faz os atendimentos fora, então a gente frequenta barzinho, exposição, para treinar habilidades sociais. A gente tem também dentro da equipe uma equipe que foca treinamento de professores e gestores em escolas, que é uma atuação mais macro. Temos a equipe de pais, que nós atendemos pais também em termos de orientação e treinamento parental. Então, são projetos dentro da equipe. Atualmente, a gente tem um curso de extensão online pelo site Comportalmente. É um curso de extensão de 6 horas, caso alguém queira ter essa introdução. Foi gravado por mim aí. Eles vão lançar, creio que agora, da Comportalmente. É um curso bem rápido. E tem o curso denso, que a gente está lançando agora a segunda turma, que é de 1 ano,
que é formar ATs, que é o curso de aprimoramento e acompanhamento terapêutico. Ele está online por conta das questões de pandemia, por enquanto. Ele é para todos os estudantes do Brasil aí, e o objetivo é de um ano, módulos práticos e teóricos, bem intensivos, para formar o AT que eu descrevi aqui. Então, a gente tem trabalhado muito com essa turma. A primeira turma vai se formar agora em dezembro, a gente vai abrir ano que vem a segunda turma. E é isso. Aqui tem o site da nossa equipe, equipeat.br, tem o nosso Face, nosso Insta. Lá no Insta tem várias lives, tudo que a gente falou aqui sobre AT, a gente tem várias lives falando de orientação parental, habilidade de estudo, dependência enfim, de N coisas, N temas que a gente tem tratado aí nas lives, nos posts da equipe. E convido aí, a gente está aberto também. Aqui está o nosso... peraí, aqui tá passo o e-mail. O e-mail é contato@. E aí convido todos os estudantes também, a gente abriu 2 vagas de estágio para a equipe AT. São estudantes que a gente colocou a partir do 3º ano, para atuar como ABMer junto com a gente, ou seja, promover a gestão comportamental e participar de todas as junto com a gente. A gente está abrindo, crescendo nesse sentido, em meio ao caos, mas a gente tem crescido nesse sentido. E é a primeira vez que a gente abre vagas para estagiários, então quem tiver interessado também, vai lá no site, manda e-mail para participar ativamente com a equipe, trabalhando nesses processos, ou seja, aplicando análise do comportamento na própria equipe. Essa é a ideia aí. Não sei se eu passei muito, acho que não, né? Não, tá tudo bem, 4 minutos. Tá beleza. Então, eu tive que correr mais no finalzinho, mas essa é a minha mensagem. Em termos do online, também qualquer dúvida, a gente vai ter uma publicação também que a gente vai fazer agora sobre o online, enfim, eu mando as referências, estou à disposição aí para... Ô Felipe, você pode me mandar o slide e o material? Assim eu posso compartilhar com todo mundo Mando. também, tá? E a gente deixa aberto o material. Sim, mando. Caso alguém queira também referências específicas, Tá, lendo os slides, querendo alguma referência específica, eu também passo, enfim. Caso tá queira também, ótimo. qualquer dúvida que tenha quanto à nossa página, dúvidas, também estou à disposição. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se Na alguém verdade, quiser. eu tenho uma dúvida já. Sobre esse curso de AT mesmo, que é de um ano, como é que funciona a parte prática, se é para o Brasil inteiro, né? Se não é pensado em lugar específico, como é que vocês fazem a parte prática? Vai ser um desafio para a gente. Atualmente, a gente tem só o pessoal de São Paulo na primeira turma, mas possivelmente no ano que vem, quando a gente fizer a parceria com outras pessoas de outros estados, a gente vai se vincular a instituições também. E a gente tem feito atualmente também a prática. A prática iniciou agora, em agosto. Vai de agosto até dezembro. O pessoal tem a parte teórica mais densa de fevereiro até junho. E agora eles estão fazendo a parte prática. Aí a gente faz essa avaliação que eu fiz de risco. Então, tem ATs atendendo presencialmente, com todo o nosso equipamento de segurança, ou também ATs online. Então, a gente tem feito essas modalidades. E aí, o nosso objetivo do estágio é trazer o que a equipe até entende e eles participam da supervisão no modelo da equipe AT, que envolve uma série de instrumentais, que envolve essa coesão que eu falei. Então, a nossa ideia é que o estudante ele se forme teoricamente e, na prática, ele vivencie a realidade da equipe AT. Com a possibilidade também, enfim, a gente tem toda uma avaliação interna também de participar da equipe, de ser da equipe. A gente tem tido alunos agora da primeira turma que estão com a gente, que foram selecionados. Então, acho que é uma oportunidade de formação e também eu vejo o AT como uma abertura de mercado, e não somente o AT, eu faço AT e depois vou para a clínica. De fato, você pode ser um AT. Né? Um AT experiente. A gente tem muitos ATs na equipe que têm 10 anos de ATs e fazem AT. Acho que isso é uma prática que a gente tem cada vez mais batido na tecla, e não necessariamente você precisa ser só estudante que faz AT. Pode começar como AT. Eu acho que o AT, para o estudante, ele é uma ótima para abrir a área clínica, mas não necessariamente isso é para o consultório. Ele pode conquistar N campos de atuação sendo um AT. Não necessariamente o consultório é uma hierarquia a ser atingida. Não. Isso que a gente defende que não. Obrigada. Valeu. Eu tenho uma pergunta. Oi. Eu fico pensando, às vezes tipo, para uma pessoa falar que faz terapia, tipo, terapia normal, sabe?
na clínica, já pra ela muitas pessoas se sentem envergonhadas, falam, é coisa de louco, sei lá o quê. E aí eu fico pensando, já existe um julgamento da sociedade enquanto terapia clínica. Aí eu fico pensando, trazer um AT para sua vida, por exemplo, numa balada ou num restaurante, numa sei lá o quê, vocês lidam muito com o julgamento dos outros e a própria vergonha da pessoa mesmo, de falar, nossa, eu tô com um AT, sabe? Tipo, existe isso? E como vocês Sim. lidam? Não, perfeito, boa pergunta. A ideia é essa, a gente precisa, eu acho que é um desafio, né? A terapia cada vez mais está sendo mais aceita socialmente, embora ainda existam resquícios, e ainda mais o AT, né? O AT que é alguém que vai estar lá em campo. É algo que a gente vai precisar muito lidar com estigma, vai lidar com preconceitos, e aí envolve muito um preparo da família e do paciente para ele aceitar o AT, e aí ele aceitando bem o AT, a gente gradualmente vai expondo, e o que a gente percebe, Lígia, é que as pessoas aceitam mais do que menos o AT. Lógico, tem críticas, etc. Mas quando você está em campo, muitas pessoas a gente já teve ao contrário, do tipo, nossa, que legal, que trabalho interessante, precisaria. Eu acho que pode ser muito interessante, entendeu? A gente vai precisar quebrar estigmas. A sociedade não está preparada para aceitar uma atuação ainda em extraconsultório, em N situações, né? Por isso que muitas vezes se tem uma proteção no consultório. O que eu percebo muitas vezes é que o consultório é uma proteção, né? Uma esquiva, muitas vezes, e um espaço para você falar coisas que você não falaria no dia a dia, ou um espaço de sigilo, de proteção. Eu acho que é importante também a gente avaliar quais os objetivos do AT, né? O porquê o AT, né? Será que a terapia de consultório daria conta ou não? Tem toda essa avaliação. Mas eu, particularmente, defendo desse movimento mais de resistência, de a gente trabalhar mais fora do consultório e romper, muitas vezes, a barreira do consultório. Acho que é um desafio, é um movimento, é uma resistência que a gente vai precisar muito, então, por isso que a gente precisa muito de vocês, dos estudantes, dos profissionais, que estejam nessa área, que vivenciem essa área e ajudem a gente cada vez mais a expandir o que é o AT para as famílias, para os profissionais, porque quando eles entendem a função e os objetivos, a gente começa a ter essa quebra de estigma. A gente já tem famílias procurando a gente diretamente, que a gente não tinha. Antes a gente tinha todo um encaminhamento de psiquiatra, psicólogo, putz, é o AT, mas será? Hoje, atualmente, a gente tem visto as mães falando assim, e a pandemia, lógico, uma situação imposta, né? Algo que a gente não tem controle, mas as famílias estão falando, meu filho, ele precisa de um AT. E a gente fala, nossa, que interessante, mas por quê? Porque ele não se adapta mais à terapia convencional, ou ele não sai de casa, ou ele não se adaptou, ou ele considera que é um modelo muito frio, muito médico. Muitas mães falando já. Então, o AT, cada vez mais a gente promovendo essas JACs, discussões, a nossa função é quebrar isso, sabe? Porque é uma condição imposta mesmo. Você ter esse modelo médico, estar no consultório, é uma condição imposta, é uma prática social que ela vem sendo reforçada, mas não necessariamente precisa ser só isso, em termos de atuação clínica. A gente precisa produzir variabilidade e fazer as famílias conhecerem além dos médicos e, lógico, instrumentalizar os médicos, que são a maior fonte de encaminhamento, as escolas, para explicar e fazer uma boa psicoeducação para a família, para apresentar o AT como algo bom e como algo que tem um objetivo específico, que tem uma atuação, não necessariamente apresentar como algo, né, que vai expor ou que, né, é para casos gravíssimos, né? A gente quer quebrar muito isso. Esse é o nosso objetivo, mas tem muito estigma ainda. Acho que é uma função não da minha geração, mas de vocês e das próximas, etc., a valorizar e a apresentar mais o AT como uma solução, porque tem muita gente isolada, muita gente que não se adapta em terapia de consultório, com condições mega cronificadas, e a sociedade ainda insiste em falar que terapia não funciona, porque de fato a terapia de consultório não vai funcionar. Muitas vezes o AT que vai funcionar. Então, acho que isso que a gente precisa expandir mais isso. Mas muito boa pergunta, hein? É um desafio. Obrigada. Valeu. Alguém ia falar? Acho que a Giovana ia falar, não? Eu ouvi ela mexendo. Acho que não. Bom, gente, se tiver mais alguma questão, alguma pergunta, dá para mandar pelo e-mail também. Qualquer coisa, manda para as meninas que mandaram o e-mail da Jaque, tá? Tá. E aí depois eu repasso, não tem problema. Tá bom? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigado aí, pessoal. Foi excelente. Obrigada pela participação, pela disponibilização de tempo, tá? Valeu. Foi Agradeço o ótimo. espaço. Imagina.
E é isso, gente. Então, em 7 minutos, começaremos a próxima com a professora Fernanda, tá bom? Tchauzinho, muito obrigada. Tchau, tchau, valeu.